Boa noite a todas as pessoas que nos assistem aqui em mais uma live aqui na página Letícia Florencio. E hoje eu tenho muito prazer em receber 3 pessoas, 3 mulheres combativas maravilhosas para estar conversando hoje na live sobre proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Mas antes de mais nada, antes de começar a nossa live, eu gostaria de estar fazendo aqui menção ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituídos aí em 2000, né? É uma conquista que demarca essa luta, né, pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro, que já alcançou muitos municípios em todo o país. E hoje, dia 28 de maio, é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Esse dia é um dia de ação da saúde que foi promulgada em 84 para que possamos pensar sobre as políticas públicas, né, que visem prevenir mortes maternas evitáveis. E quando a gente fala sobre isso, inclusive, eu me sinto muito atingida por ser moradora aqui da Baixada Fluminense. Temos aí uma grande problemática aqui em relação à quantidade de maternidades e demandas de mulheres, que a gente sabe que causa muitas vezes essa questão da problemática da saúde aqui nas nossas mulheres, né? E aí temos a questão das mortes maternas evitáveis. Mas então, aqui hoje, para discutir a nossa live de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, eu peço às minhas convidadas que possam fazer uma breve saudação e dar uma boa noite a todas as pessoas que estão aqui agora ligadinhas conosco nos assistindo. Eu vou começar, então, pela minha querida Fatinha, depois a Ana e a Roxinha para se apresentarem. Fiquem à vontade, queridas. Então, boa noite a todos e a todas, né? A gente não vai negar que é um pouquinho de nervosismo, mas vamos falar, vamos nos adaptar à nova modalidade. Travou um pouquinho na Fatinha. Pode falar. Jardim Gramacho. Oi? Não, fica à vontade, Fátima. Travou, perdão. Tá bom, então. Aí eu fui presidente do Conselho da Criança e Adolescente, no SEDCA, pela Associação Pamente, onde eu sou coordenadora executiva. É um projeto que acontece no Jardim Gramacho, com crianças, adolescentes, famílias e jovens. E também milito há mais de 35 anos pela Pastoral do Menor, né? A gente tem um trabalho de muitos anos com essa criançada, com esse Brasil. Ana Rosa? Continua? Pode continuar? Não, agora a Ana Rosa, para apresentar. Ah, tá. Boa noite a todos e a todas que estão aí me assistindo. Primeiramente, já agradeço a Letícia Florencio e também as demais convidadas aqui pela oportunidade de poder, né, falar um pouquinho, na verdade, né, expor um pouco do que a gente tem conhecimento, que a gente tem vivenciado, porque eu costumo dizer que conscientizar também é garantir direitos, né? Está garantindo direitos. Então, meu nome é Ana Rosa, eu estou conselheira tutelar aqui no município de São João de Meriti, já estou nesse meu segundo mandato, esse ano inicio meu segundo mandato. A minha formação acadêmica, eu sou pedagoga de formação, especialista na área da educação pela Universidade Federal Fluminense. Hoje componho o Conselho Municipal de Educação, junto com a Letícia, né, minha amiga aí, Letícia Florencio, e estou também nessa luta, né, em relação às crianças e adolescentes, em prol delas, né, para que a gente possa garantir todos os direitos. Então, essa é aqui a minha apresentação, e eu espero poder, né, quando iniciarmos a nossa palestra, poder estar contribuindo bastante. Muito obrigada. Boa noite, companheiras, boa noite, mulherada, tá? Mulheres da fé, mulheres de fé, né? E boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Quero parabenizar a Letícia e a Casa da Cultura pela iniciativa. Quero cumprimentar minha amiga Fatinha, que muitos anos que não vejo, tá, gente? Eu sou Roxinha, né? Meu nome é Maria José. Mas eu sou carinhosamente chamada pelos meus amigos de Roxinha.
Eu fui conselheira no município, eu fui 10 anos pastoral da criança nesse município, né? Eu trabalhei, conheci a doutora Zilda muito bem, na pessoa que muito prezou pelo direito das crianças e das mulheres, né? As mulheres grávidas, as gestantes, principalmente, essas mulheres maravilhosas do nosso país, né? Eu estive à frente dos trabalhos e na criação da Secretaria de Direitos Humanos desse município. Nós criamos as superintendências da mulher com a sede própria, né? Nós estivemos à frente da igualdade racial, né? Que as mulheres negras e as mulheres sofrem muito preconceito por conta disso. Então, eu tenho assim, um envolvimento diretamente na política dessa cidade há muitos anos. Fui candidata a vereadora por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores e quero dizer a todos e todas que não é fácil garantir direitos. Mesmo quando a gente tenta conscientizar diretamente as pessoas, ainda temos muito que conquistar nessa questão de garantia de direitos. Porque enquanto você trabalha a questão da garantia de direito, como eu, Letícia, Fatinha, Ana Rosa, existem pessoas que estão com a caneta e não têm o poder de garantir o direito. Então, a gente precisa trabalhar essa questão mais. Eu sou a Roxinha, estamos juntas aí, companheiras. Obrigada, Fatinha, como eu chamo carinhosamente, né? Maria de Fátima, Ana Rosa e Roxinha. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, desde já, também as pessoas que estão nos assistindo, prestigiando aqui a nossa live. Já estou vendo aqui algumas pessoas aqui que nos acompanham. Denise Coelho, advogada, queridíssima. Lina Marangoni, Júlia Marino, Jorge Florencio, querido Tony Cordeiro, da Fundação Perseu Abramo, Margarete Felipe, da Casa da Cultura, Luiz Vitoriano, Jorge Garcia, Igor Santos, muito obrigada aí pela participação, por estar aqui conosco, participando desse debate tão relevante e importante para a nossa sociedade. Bem, essa pandemia aí do coronavírus, né, ela traz muito à tona uma série de questões muito preocupantes. E, na verdade, ela nos leva a redobrar a nossa atenção com a população em maior estado de vulnerabilidade do país. E aí, quem são essas pessoas? Além dos idosos, né, os grupos de risco, as famílias, as comunidades mais pobres, as pessoas em situação de rua, mas, em especial, as nossas crianças e adolescentes. Temos que ter uma prioridade absoluta, e isso também é muito de acordo com a Constituição Federal. Essa crise da saúde pública coloca muito em risco nossas crianças e adolescentes, não só expostos a perigos dentro, mas agora, mais do que nunca, dentro de casa. E, para além disso, nós temos um quantitativo, segundo a ONU, né, mais ou menos 9 milhões de crianças e adolescentes que estão sem acesso à questão da merenda escolar, né? Após o fechamento das escolas contendo o novo coronavírus, houve essa interrupção das aulas e, com isso, também muitos alunos e alunas deixaram de ter seus alimentos, né, nos seus estabelecimentos de ensino. Há regiões em que as prefeituras, né, os governos, garantiram, através de medidas de assistência, essa alimentação. Mas nós também sabemos que tem gestões municipais que nada fizeram para garantir a essas crianças e adolescentes mais vulneráveis uma alimentação, seja através de cestas, seja através de uma ajuda de custo. Essa questão do auxílio federal, eu sempre faço crítica, porque ela veio de maneira muito tardia, e mesmo assim, após muita pressão popular, o Congresso, a ciência, a educação, o mundo, enfim, dizendo ao nosso, enfim, tem que ser, é nosso, né, não tem jeito, presidente da República Genocida, da importância do auxílio. E aí esse auxílio vem, mas de maneira tardia, e a gente tem observado todos os dias noticiários do colapso que estão nas ruas. E, para além disso, o nosso povo, em grande parte, ainda se encontra muito desorientado. O que fazer, como fazer para garantir o seu sustento, a sua alimentação, o seu auxílio. Mas as nossas crianças e adolescentes sempre acabam sendo a ponta mais frágil diante de toda essa desorientação, dessa confusão,
seja pela questão da falta da alimentação, seja pela questão do prejuízo também em relação à questão educacional. Tem famílias mais abastadas, com condições, que têm condições de estar na internet, no computador, garantindo aí a escolarização. Mas, num país como o Brasil, que é extremamente desigual, o que a gente sabe é que grande parte de crianças e adolescentes não tem acesso nenhum nesse período de acesso à questão da educação, porque a questão tecnológica é limitada e as famílias também possuem limitações. É um histórico extremamente excludente. E num país como o Brasil, a questão da política de assistência tem que ser dada uma maior atenção. E aí, para além disso tudo, as tensões no âmbito doméstico, né, dentro de casa, que se torna tudo muito aflorado. O nervosismo, o estresse, a ansiedade, e acaba que as pessoas de maior força sempre acabam querendo se sobrepor à de menor força. E acaba que os adultos, nas suas frustrações, muitas das vezes, acabam também descontando nas crianças. Porque, como elas estão em casa agora, no período mais integral, também se soma ao estresse da rotina, da questão financeira, da falta da incerteza do amanhã, da saúde, da vida. É um colapso geral. E aí, se as famílias não tiverem uma estrutura emocional, psicológica, econômica, acaba, mais uma vez, colocando toda a sua atenção em cima das crianças, para além dos casos que já acontecem fora do período de pandemia, que a gente sabe que, infelizmente, acontece, que é a violação dos direitos da adolescente no sentido mais profundo, emocional, psicológico, sexual, enfim, físico. Então, essas questões precisam ser trabalhadas e discutidas sempre. E é sobre essas questões, para saber, inclusive, aonde denunciar, o que fazer, como fazer, é que nós convidamos essas 3 pessoas maravilhosas que atuam na linha de frente, que atuaram na linha de frente, que vão sempre atuar por entender que a política é extremamente importante. Então, agora, eu convido a minha queridíssima amiga Maria de Fátima, que já atuou, inclusive, no Conselho Estadual, né, da política desse adolescente, para poder realmente estar falando um pouco sobre essa temática. Boa noite, Patinha, e fique à vontade, meu amor. Boa noite a todas e a todas, as amigas, companheiras, que fortalecem esse grupo, né? Muito bom estar aqui. E um pouco falando, assim, eu queria falar também, assim, um pouco, são crianças, não é a criança, né? Porque quando a gente fala de crianças, elas são crianças num contexto geral, né? Onde essas crianças pobres, crianças ricas, crianças que têm casa, crianças que não têm casa, crianças que estão nos abrigos, crianças que estavam esperando para serem adotadas e paralisou. Então, a gente fala da criança, da criança que está no ventre da mãe, essa criança que está para nascer, que também está com risco, né? É uma criança, até essa criança e esse adolescente, que está chegando à juventude. Então, falar de criança nesse período, se as políticas públicas, né, o sistema de garantia de direito, ela não tiver, o sistema já estava assim, não estava funcionando 100%. Se nesse momento agora a gente não dá um passo maior, né, de garantia de direito em relação às leis, em relação ao estatuto, em relação ao artigo 227, essas crianças vão ser, mais uma vez, a violação da violação. Porque, assim, elas não pediram, né, é um sistema, o sistema de garantia de direito, ele foi promovido para que todos os organismos pudessem dar proteção, mas a gente sabe que esses organismos estavam muito ainda sofrendo com o descaso do governo e com a exclusão do direito. Então, assim, cabe os militantes, a gente, né, os projetos, porque o SEDCA, né, falando um pouco do SEDCA, é um órgão normativo, consultivo e deliberador de políticas públicas. É um órgão paritário entre governo e sociedade civil. Eu também sou do fórum, sou executivo do Fórum Estadual da Adolescente, e esse fórum tem as políticas, a gente, numa discussão de sociedade civil, que tem que, junto ao governo, promover essas políticas públicas para as crianças e adolescentes. Nós temos 92 municípios, pessoal, Letícia, 92 municípios. Se eu te falar, né, que na última conferência, 60% desses municípios, né, foram à conferência, mas a maioria não
fizeram nem a conferência da criança. Quer dizer, numa normativa de proteção, de artigo, de entendimento da prioridade, se na construção dessa política os gestores municipais não priorizaram, né, em período que tem que priorizar, imagine agora. Então, assim, é muito preocupante, Vou falar não vou falar do município, vocês vão saber, mas, assim, crianças que são sorteadas para a escola, né, não tem vaga. Mil crianças esperando entrar na escola e nas creches. Não tem escola nem tem creche. Se tem essa garantia do direito, deveria ter da merenda, essas crianças ficariam fora, vão ficar fora. E junto com a defensora, a doutora Eufrásia, eu digo que ela também, como ser um sistema de garantia de direito, que é pelo governo e pela sociedade civil, a Defensoria Pública, nesse momento, assim, vou fazer uma defesa, porque isso é muito bom, assim, no sentido de proteção e defesa da vida, de garantia de direito, ela tem dado a esse Estado, né, uma luta muito grande, garantindo o direito, né? Garantido o direito, porque não precisaria de defesa para essas crianças se os gestores municipais entendessem o seu papel, né? Entendessem o seu papel. Porque as crianças hoje, né, que não vão para a escola, que não estão em casa, se não estão linkados a uma organização governamental, se não tem uma ação ali de defesa da vida, de cesta básica, de um mínimo, a situação estaria pior, bem pior. E o gestor público lava as mãos. Você tem hoje, né, já estava sendo sucateado, largado, os conselhos tutelares. A gente sabe que é uma luta muito grande de garantir direito, de espaço, de estrutura, né? Há anos. O ECA de 90, 30 anos, né? 30 anos. E a Convenção Internacional da Criança, 89, 31. A questão da conferência não, a questão da Constituição Federal, de 88. Olha o tempo que a gente está lutando para garantir o básico, o mínimo, o tempo dessa luta. E, assim, a gente quer um direito de Estado, e não direito de governo, né? Para se chegar a uma política pública do combate à exploração sexual infantil, olha quanto tempo, de 73, Araceli, aconteceu a questão da Araceli lá em Espírito Santo. Olha quanto tempo, se a gente for fazer uma analogia de tempo, né, para que pudesse garantir o mínimo. E assim, convenhamos que ainda não tem, nos municípios, um plano municipal da combate à exploração sexual infantil. Não tem. No estado do Rio de Janeiro, Letícia, somente Nova Iguaçu tem o plano da primeira infância. Somente de 92 municípios. Então, você vê, todas as políticas nacionais, que elas são construídas no CONANDA, né, que é um órgão nacional de políticas públicas federal, onde determina as resoluções, as normativas, onde o Estado está conjunto, ele está voltando esse ano, final do ano passado. A nossa Conferência Nacional, que deveria ser ano passado, ela foi desfacelada por pessoas que se elegem em nome da Constituição Federal, porque são eleitos pela Constituição. O voto está lá, o direito a votar livremente, a democracia está na Constituição. E na hora que senta na cadeira, rasga a Constituição e rasga o Estatuto. Quer dizer, que lógica perversa é essa? Né? Que coisa esquizofrênica até, né? De você querer brigar uma coisa que já é lei, não deveria. E é mais do que isso, você tem, dentro das normativas,
a falta de um orçamento para a criança, público. Né? Eu participei muitos anos da Rede Criança Baixada, daí nós fazíamos, junto com o governo, né, a rede Criança Baixada, Roxinha também fez parte há muito tempo, ela ia para as reuniões, e tipo, muitas vezes deixavam os gestores, né, municipais, mas estrategicamente cobrávamos qual é o orçamento da criança para o seu município. E muitos municípios não existia. Ou então, se a gente faz uma análise, cada ano via diminuindo o dinheiro da criança. Esse dinheiro foi para assistência. Eles partem. As crianças não são partidas, elas são integradas. Assim como as políticas públicas para a criança, elas têm que ser integradas com a saúde, com a educação, com todo o sistema, né? Mas na hora do orçamento, né, maldosamente, eu não sei, né, tira da criança o que é prioridade, coloca para outros setores e a criança fica desfacelada. Você imagina, Letícia, e Ana e Roxinha, se as escolas que não davam assistência antes, né, falta de professores, falta de cadeiras, falta de tanta coisa. A gente está falando de um grupo de criança que a gente conhece muito bem, mas as crianças também, o estatuto ele é universal, a lei é universal, tem outro grupo de criança que também está sendo violado, estão sendo violados. Se tem uma violação integrada com as outras violações, às vezes violações individuais, que colocando para fora, vou falar do caso da menina lá de Botafogo, do racismo, que fica muito mais explícito agora nesse momento. Quer dizer, em momento de coronavírus, deveríamos, tá? Estamos, né, fazendo o possível para que essas crianças e adolescentes sofram menos, mas não podemos contar muito com o poder público, mas com os organismos sociais que a gente conhece, os movimentos sociais, as igrejas, né? E muitas vezes assim, a estrutura, eu sempre falo que a estrutura ela não fala, a estrutura ela é fria. O que esquenta uma estrutura são as pessoas que se comprometem dentro dela. Então, se a gente não tem dentro de uma estrutura o conselheiro tutelar é uma lei, mas o conselheiro tutelar ele é a pessoa que defende a vida, não é a estrutura, né? Não é a lei do conselho, mas aquela pessoa que vai obedecer às normativas do conselho e vai atender essa criança que está em casa, sofrendo violência, com o pai, ou sem alimentação, né? E cada vez mais está pior. Dentro da pastoral do menor, vou falar um pouco da pastoral do menor, as crianças da pastoral do menor, hoje aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas arquidioceses, 8 dioceses, divididas pelo Estado. A pastoral já fazia o trabalho de defesa da vida, já fazia. Travou, Fatinha? Bom, a Fatinha travou, acontece, coisas de ao vivo. Vou esperar, então, enquanto ela volta, né? Eu quero agradecer aqui algumas participações já aqui que estão nos mandando mensagens. Ao Pedro Rodrigues, do Conselho Municipal de Juventude, ao querido Aldemar Matias Dema, de Campo Grande, Joana Dark, Denise Coelho, da UAB Meriti. Agradeço aí também a Leila Regina, do Conselho Municipal de Igualdade Racial, a Lúcia Souza, da Pastoral da AIDS, Lina Marangoni, Rosalice Rosa, Flávio Médici, de Nova Iguaçu, Liciane, professora Rosa, Colégio Estadual Jardim Meriti, Aira Bruno, Marcos Maia, Edivaldo Araújo, Renata Oliveira, também conselheira tutelar, Grazi Passamani, Eliana Santos, Neuza Silva e Albaneide. Muito obrigada aqui pela participação, pelos comentários. Fatinha, querida, pode retomar aí a sua fala, meu amor. Pois é, então, dentro desse contexto, você vê as crianças no atendimento, ela, como a amiga falou aqui no Face,
ela não tem que ser em segundo plano, ela tem que ser primeiro em tudo. Tem que ser primeiro em tudo. A família, quando fala da pastoral do menor, a pastoral do menor, as crianças já estavam sendo atendidas, né? Elas sempre foram assim, vistas, olhadas de maneira diferenciada no acolhimento. Não precisa ter documento, ela precisa querer estar na pastoral. Então, as unidades de pastoral do menor, as regiões, as dioceses, todo o projeto já estava sendo atendido. Agora precisa de mais ajuda, porque o governo faz a parte dele. O governo, ai do governo que não fosse os movimentos sociais. E a gente nós somos ainda perseguidos, os movimentos, as ONGs, de estar fazendo um trabalho de excelência que o governo não faz. O governo não faz, porque muitas vezes, Letícia, a gente está numa caminhada, né? Quem é militante, como a Rosquinha, a Ana Rosa, a gente quer fechar o âmbito do direito, né? Daquela criança. A gente quer garantir o direito, ver o Gaio agir na saúde, na alimentação, né? Na escola, em todo o processo. E a gente depende, muitas vezes, do Poder Judiciário, não posso deixar de falar, né? Dependemos também do gestor público e de todo o sistema de garantia, que vai botar essa criança, adolescente, no centro da atenção. Então, essa Covid, ela tem que tirar a venda dos olhos do poder público, do sistema de garantia, né? E dos militantes. Eu acho que já fazia o trabalho, já vai continuar fazendo cada vez mais. Né? A gente que está na linha de frente, lá no território, né? A Letícia sabe muito bem como é que é isso, entregando as cestas básicas para aquelas famílias, ouvindo as mazelas, ouvindo as situações nesse período, né? A gente precisa também, todos os militantes aqui, Roxinha, Ana, Letícia, sermos cuidados, né? A Covid, ela já está perdendo, porque além da questão eminente da fome, da violência, ela tem um agravamento psicológico, né? Você tem que cuidar daquela criança biopsicossocial, foi da saúde dela, né? Biologicamente, a construção dela como criança, como adolescente. Imagina, crianças, adolescentes que estão grávidas, né? Adolescentes que estavam começando um trabalho, começando um curso para sonhar, para poder crescer e teve que parar. Quer dizer, a questão da vida dele, da integralidade dele como ser humano, também foi parada, né? Todas as projeções que eles estavam fazendo foram paradas. Agora, trabalhar isso é um desafio, Letícia, Ana e Roxinha, né? Um desafio que cabe aos promotores de direitos humanos, que está lá, de pegar essas crianças, né, e esse trabalho junto com elas. Eu queria estar falando um pouco, porque assim, a gente costuma falar da criança sem a criança, né? A gente precisa ouvi-las, né? Ouvi-las, né? Vamos ter uma live no SEDCA, tivemos uma assembleia ontem, e uma proposta, eu falei, todo mundo está falando da criança para a criança. Eu falei, mas sem criança? Então, essa criança, esse adolescente, essa criança que está lá na casa, ela precisa de espaço de fala também. E que linguagem estão falando com ela? Quais são as linguagens que estão sendo usadas para ouvi-la, né? E para entendê-la e para ajudá-la? Isso é importante, porque nesse tempo de Covid, se antes, né, ela sofria todas as mazelas, imagina agora, mas pegar, dar um salto agora, né? A gente está começando a fazer uma campanha lá no Jardim Grande, já faz uma campanha da Rede Não Bate Eduque, é muito importante que a gente se integre aos outros movimentos, as outras ONGs que estão fazendo trabalhos maravilhosos, né? De estar informando e formando, brincando, cuidando dessa cabecinha, mas do jeito delas, né? Deixar que elas falem, que elas se expressem da maneira e copiar essas boas práticas, né? Tempo de vídeo, tempo de, assim, leia muito frio, esse sistema de garantia fica muito longe da vida dela, fica na gente, que a gente trabalha com isso. Mas para as crianças, a gente tem que desmistificar e fazer uma coisa mais legal,
entendeu? Acho que o desafio, Letícia, a gente, nesse sistema, nesse tema que você trouxe, tão importante, é a gente nos cuidar para cuidar. É a gente ser para ser. Né? Não adianta a gente falar de todas as coisas ali, né? Eu preparei, mas não dá, é para falar delas, com elas, é brigar pelo direito delas, é realmente chamar a atenção do poder público, né? É a defensoria pública, é ligar para o Disque 100, é o Disque Denúncia, é o 180 Mulher, né? É a gente usar todos os instrumentos que a gente tem agora, né? Que com muita luta a gente conseguiu, que não foi fácil, você sabe que não é fácil conseguir essas demandas, esse instrumento de proteção, né? Para que essa criança possa se sentir protegida realmente, em qualquer tempo de Covid, vai passar o Covid, e aí? Vocês vão cuidar de mim só agora na Covid? Não. A gente vai continuar lutando por essas crianças, né? Por essa razão da vida, né? Porque eles estão em processo, são desenvolvimento de formação. A criança é um sujeito de direito. Ela não é uma criança objeto, né? Ela é sujeito de direito, ela está fazendo a formação dela, está crescendo, ela está entendendo. E essas coisas todas que estão acontecendo no mundo, e no Brasil e no mundo, não pense vocês que elas estão além. Que a gente tem que depois começar a fazer um trabalho com esses pensamentos, com essa tudo que aconteceu, para que isso também não afete ela negativamente, mas que ajude ela a crescer cada vez mais, Letícia. Acho que é por aí o caminho. Obrigada, Fatinha. Olha, excelente colocações, essa análise levando em consideração a nossa dura realidade. Foi bom muito você trazer à tona também e da importância do trabalho dos nossos conselheiros tutelares, dos órgãos competentes de fiscalização, que estão atuando aí, sempre procurando aí proteger nossos adolescentes. Porque, inclusive, é bom sempre colocar essas questões, ainda mais agora na pandemia, que está tudo muito vindo à tona, enfim, quanto que é importante o Estado investir nessas políticas. Porque, infelizmente, eu sempre coloco isso nas lives, infelizmente, nos últimos anos, temos tido uma série de retrocessos nas nossas políticas, né? Essa questão de cortar investimento na educação, na saúde, atinge, assim, com muita propriedade, com muita força, sobretudo, nas nossas adolescentes. Então, é bom que a gente coloque sobre isso. E da importância de valorizar os nossos profissionais que estão na ponta da lança. Então, acho que isso é importantíssimo. Inclusive, tu falou aí, Fatinha, da questão também emocional, psicológica. Aproveito até para corrigir aqui, a Renata Oliveira, ela é psicóloga. Eu falei assim, a conselheira Renata, ela não é conselheira, ela é psicóloga. E é bom que a gente tenha sempre esse aparato, uma equipe, né, técnica, sempre multidisciplinar, para poder realmente atuar nessas frentes. Porque quando se fala desse tipo de violação, é a mesma coisa quando a gente fala da violência sobre as mulheres, enfim, é preciso todo um acompanhamento jurídico, social, psicológico, toda uma rede para realmente a gente, de maneira muito efetiva, conseguir lidar e atenuar essa questão das violações, enfim. Mesmo sabendo que não traduz a realidade, que é muito acima, é assustador o número de registros feitos pelo Disque 100, né? Só do período de março até agora, o dia 26 de maio, o sistema registrou quase 90 mil casos, foi 85.257 denúncias, ultrapassaram em 11% em 2019. Isso é algo, para mim, assim, espantoso. E a gente sabe que na pandemia, com as pessoas em casa, a tendência era meio que isso fica meio oculto. Mas ainda assim, houve um aumento drástico de 11% comparado a 2019. Então, Fatinha, muito obrigada pelas colocações, pelos esclarecimentos. Você ainda vai voltar depois para poder colocar outras questões e as considerações e encaminhamentos. Agora, então, eu passo a palavra à minha conselheira aqui, né? Ana Rosa, aqui de São João de Meriti, minha colega também do Conselho de Educação. Fique à vontade, querida. Já fico muito grata em poder explanar aqui um pouco dessa nossa vivência,
um pouco do que nós temos vivenciado. Hoje eu estou conselheira tutelar no meu segundo mandato, né, aqui no município de São João de Meriti. Sou cidadão meritiense com muito orgulho da minha cidade, apesar de tantas coisas que a gente tem vivenciado, tem visto, mas hoje estou conselheira tutelar. Já tive em diversos momentos nessa luta, nessa militância com a adolescência por um bom tempo. E os caminhos que a vida vai nos levando, hoje eu estou aqui quanto conselheira tutelar. Estou conselheira tutelar no município de São João, com grandes experiências, um aprendizado que é para a vida, um aprendizado para a vida. E trazer esse tema aqui hoje, unindo, inclusive, até a minha formação como pedagoga, porque eu tive do outro lado, né, numa outra ponta, que é a escola, num dado momento, na minha formação, especializei em educação, já tive dentro da escola, com essa vivência com criança, creche, escola, a primeira infância aí surgindo, nascendo, e hoje nessa outra perspectiva que é o Conselho Tutelar, estando vivendo de um outro viés, e vendo o quanto é fundamental nós, como garantidores de direito, quanto militantes da causa, poder, de fato, de verdade, assumir isso. Assumir com veemência. A gente sabe que, como a Roxinha mesmo colocou, não é fácil garantir direitos, porque você sabe qual é o certo, o que tem que fazer, qual é o caminho, e muitas das vezes a gente não consegue, devido às circunstâncias, devido aos órgãos competentes, que muitas das vezes não acatam, não fazem como tem que ser feito. E a gente, quanto conselheiro, que esse profissional da ponta está ali para lutar por essas crianças e adolescentes. E falar desse assunto, que é o abuso, né, sexual, a exploração sexual, esse mês de maio, eu entendo que esse momento dessa live traz menção a isso, porque no último dia 18 foi o dia do combate ao abuso, ao enfrentamento, né, sexual de criança e adolescente, mas eu também entendo que não é só nesse momento que a gente precisa estar tratando dessas questões, tá realmente conscientizando, indo para as escolas, indo para as igrejas, indo para espaços públicos para poder multiplicar essas informações, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem noção sobre isso, como se dá isso, o que é o abuso, de fato, de verdade, e falar nesse momento aqui, eu fiquei pensando o que trazer aqui, né? O que a gente pode ter tanto assunto, tanta informação, e eu penso que é realmente conscientizar sobre o que é o abuso, que é a exploração sexual. E hoje a gente tem visto que o número de casos de abuso, ele tem, não digo que talvez tenha aumentado, não. Talvez hoje as denúncias estão chegando muito mais. A gente tem recebido, por exemplo, eu posso falar quanto conselheira tutelar aqui em São João de Meriti, a Roxinha, porque foi minha companheira de trabalho como conselheira, a gente ficou praticamente 2 ou 3 anos juntas trabalhando, e o que a gente praticamente recebia diariamente dentro do conselho tutelar era crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente. Então, essa é a triste e dura realidade que a gente tem recebido. E o que é esse abuso sexual, né? Conceito de abuso. É quando a criança tem a sua privacidade invadida. Ela tem a sua privacidade invadida por um adulto. Então, automaticamente, quando ela tem a sua privacidade invadida, sendo constrangida, sendo violentada, sendo, muitas das vezes, exposta, ela está sendo abusada sexualmente. E o abuso, muitas das vezes, ele não só se dá... na verdade, as pessoas entendem o abuso quando há, né, essa junção carnal, quando há o ato sexual. E a gente sabe que não necessariamente se configura abuso quando há esse ato sexual, quando há essa junção carnal. Porque hoje, às vezes, um simples olhar, um adulto, um homem, uma mulher, ele pode estar abusando dessa criança. Com um simples gesto, com um simples telefonema, que é um assédio sexual, não deixa de ser um abuso sexual. Eu, num dado momento, fiz uma palestra no CRAS para as mães, e na palestra no CRAS para as mães, tinha avós, tinha tias, pessoas maduras. Nessa conversa, trazendo esses conceitos,
eu vi mães, no final da palestra, nos procurando equipe técnica, chorando, porque descobriram ali, naquele momento, que ela, quando criança, ela lembrou que ela foi abusada. Ela lembrou que aquele ato ali estava sendo um abuso, só que ela não sabia. E é o que muitas das vezes o que mais acontece. Então, é conscientizar a nossa população, fazer essa compreensão que o abuso sexual, ele não só se configura quando tem uma junção carnal, o ato sexual. Que tipos de abuso a gente pode ter? Porque a gente tem um abuso literalmente com o contato físico, e o abuso sem o contato físico também, que é o exibicionismo, pessoas, né, homens, mulheres que exibem suas partes genitais para as crianças. Por isso, a gente sempre está orientando aos pais responsáveis para que tomem conta, fiquem atentos. A gente sabe que quem, de fato, deveria, às vezes, muitas das vezes, garantir é quem viola, infelizmente, porque a gente recebe no Conselho Tutelar, e na maioria das vezes, as crianças que são abusadas, elas são abusadas por pessoas da família. E isso é uma estatística, não é o que a gente acha, né, é um achismo. É por pessoas sempre que têm acesso a essa criança. Normalmente, hoje, inclusive, eu até faço uma menção a isso. Eu recebi uma denúncia, uma pessoa me ligou e falou comigo que um menino, né, que não é muito comum, geralmente é mais meninas, mas existe também abuso, meninos são abusados, é claro, de 5 anos que foi abusado pelo próprio pai. Uma criança que foi abusada pelo próprio pai e a mãe descobriu, a mãe, é claro, está muito preocupada, está muito nervosa, está procurando ajuda e a gente vai intervir auxiliando no que for necessário no município que ele reside, né? O conselho atende por município, onde a criança reside. Então, hoje eu recebi essa denúncia e já encaminhei para o conselho que é devido. Então, essas informações, né, de perfil, né, do abusador é sempre de alguém que é da família, alguém que está próximo a essa criança. É um dado também muito importante. Ah, mas eu não teve o contato físico. Foi abuso? Foi. Um outro tipo de abuso sexual que pode sim ser denunciado. Telefonemas. A criança recebe, ou o adolescente telefonemas, o assédio sexual. A conversa é com o intuito de chocar esse adolescente, essa criança, com conversas sexuais, para estimular essa criança ou esse adolescente. O exibicionismo, como eu já relatei aqui. O voyeurismo também é um tipo de abuso sexual. É a forma que o adulto ele olha fixamente para as partes genitárias daquela criança, com o intuito, né, com desejo, é claro, e com o intuito, né, futuramente de ter essa criança, fazer sexo, né, de usar essa criança. Então, é um tipo também de abuso. Eu não toquei nessa criança, mas só a forma de eu olhar para ela, de eu olhar para essa criança, de eu estimular, eu já estou abusando dela. Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente fala muito bem sobre isso, né? É a legislação da criança e adolescente, e constranger a criança também é um direito. A criança tem esse direito de não ser constrangida. É direito fundamental, né? Está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, fala no artigo 15, se eu não me engano, que fala sobre o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade. Então, quando a criança ela é constrangida, esse direito está sendo violado. Então, quando eu ligo para essa criança, quando eu trago um material pornográfico para mostrar essa criança, para estimular ela ao desejo, a fim de seduzi-la, para que eu possa usar essa criança, ter posse dela, isso é o abuso sexual propriamente dito. E lembrando, a gente tem esse abuso com o contato direto e sem o contato também. Com o contato direto, né, a gente já está mais do que provado, né, conhecido, que é a conjunção de fato carnal, é o ato sexual feito, beijo, são carícias, isso tudo se configura o ato sexual, o abuso sexual. Já a exploração, né, é até uma diferença, há uma diferença, muita gente tem dúvida, e eu gostaria também de esclarecer, eu acho que é importante a gente pontuar, é quando já há dinheiro, quando já há algo ligado a algo financeiro, roupa, alguma troca, aí já é
ligado à exploração sexual de criança e adolescente, e que a gente sabe que esse campo tem se alastrado muito, tem se usado muitas crianças com esse fim, tráfico de crianças, que aí se configura mais a exploração sexual. Hoje, no Conselho Tutelar, quando a gente recebe esses casos, e nós estamos já no mês de maio, e a gente tem um número já alarmante dentro do Conselho Tutelar, tá, de crianças e adolescentes abusadas, porque isso, e eu estou dizendo dos casos que chegam, que já chegaram até hoje, 28 de maio de 2020. Se eu pegar lá, a gente tem um livro de estatística, que todo dia, praticamente, a gente tem é o carro-chefe do Conselho Tutelar, casos de abuso. Quase todos os dias a gente recebe notícias de criança e adolescente sendo abusada. Então, chegou no Conselho Tutelar, que é uma porta também de entrada, as pessoas chegam para fazer a denúncia ou pela suspeita. Normalmente, a gente faz o caminho da denúncia, que é encaminhá-la para a delegacia. Nós temos no Conselho Tutelar o psicólogo, e esse psicólogo faz o atendimento a essa criança. Não é um atendimento que é feito várias sessões, né? É um ambulatório de psicologia, mas é uma triagem, né, a princípio, até para poder verificar a suspeita, ou até mesmo, né, se consolidar com a escuta da psicóloga. E o encaminhamento à família para a delegacia, para se fazer o registro de ocorrência, que é uma medida de proteção, o registro de ocorrência, protege a criança. Porque se isso é crime, porque o abuso sexual é crime, então quem for o violador, ele tem que ser preso, ele tem que ser punido por isso. Então, o caminho, o inicial é a delegacia, a família fazer o termo circunstanciado, que é o registro de ocorrência, encaminha-se para fazer o corpo de delito, automaticamente esse mesmo caminho já é feito para a área da saúde, essa criança precisa ser acompanhada por um médico, um ginecologista, o assistente social do hospital, o psicólogo para ouvi-la, e esse caminho é feito junto também com o Conselho Tutelar, que a gente encaminha e automaticamente a gente notifica para a família voltar, para que a gente possa acompanhar. Então, esse caminho, eu infelizmente tenho, esse ano de 2020, eu já fiz algumas vezes, várias vezes, esse ano ainda. Da Ana travou. Esperar uns segundos, senão a gente vai passar para a Roxinha de uma vez, para a gente poder estar dando continuidade. Mas vou aproveitar, então, enquanto isso, agradecer aqui a presença e participação nos comentários do doutor Evandro, da OAB Meriti, Barrabás, da Rede, Sandra Pires, Luiz Vitoriano, Jennifer, do Clique Fotografia, Caio Bruno, agradecer aí também a professora, a diretora Alzira Sá, José Albino Melo, professor Marrone Alves, de Caxias, que inclusive colocou aí, ó, que a cada 15 minutos uma criança sofre de algum tipo de violência sexual, enfim, e 77% dos casos são ocasionados, né? O agressor é algum parente, familiar, é alguém muito próximo, muito conhecido, que tem confiança a criança, né? Então, atenção também a isso. Agradecer também aqui a companheira Leila Regina, que colocou aqui que no Rio de Janeiro houve um aumento de 1.500% de violações aos direitos do adolescente aqui no estado do Rio de Janeiro, a partir de uma pesquisa da instituição Mila. Ana, pode continuar, mais 2 minutinhos para concluir. Tá certo. Então, concluindo, né, a minha fala, esse tem sido a nossa luta, uma grande luta, que eu digo, quanto conselheiro, né, que realmente luta, briga, veste a camisa por essa causa. É importante que nós, profissionais da área, possamos nos capacitar, porque a capacitação vai fazer com que a gente atenda com muito mais qualidade. A gente tem os órgãos, né, a rede de proteção, essa rede precisa estar capacitada, precisa estar compreendendo, para que essa criança não venha a ser revitimizada, porque ela chega em várias instâncias, ela chega na delegacia, ela chega na saúde, ela chega, às vezes, na escola, porque a denúncia vem de diversos locais, pode vir da escola, pode vir de casa, pode vir do hospital. Então, essa criança ela é ouvida várias vezes, às vezes a gente sabe que é preciso ser ouvida, mas é importante proteger para que a criança não sofra mais, né?
ela já vem sofrendo. Então, quando ela repete isso, ela sofre de novo, né? Então, a gente precisa ter toda a cautela, toda a rede de proteção precisa realmente estar unida para proteger as crianças e os adolescentes. As denúncias, elas podem ser feitas pelo Disque 100, como falou bem a Fátima, né? A nossa companheira Maria de Fátima, pelo Disque 100, pelo telefone do Conselho Tutelar, pelo telefone do plantão dos conselheiros tutelares. A gente tem um telefone de plantão diário e de finais de semana que a gente atende, mesmo o conselho não estando aberto, né? Final de semana a sede não está aberta, mas tem um plantonista sábado e domingo do Conselho Tutelar, que é um órgão permanente, ele não para de funcionar. Então, esses telefones justamente para atender essas demandas que chegam e não tem hora para chegar. Então, eu concluo a minha fala com essa reflexão dos pais, dos responsáveis estarem atentos às crianças, protejam. A gente tem que proteger pai, mãe, né, a família extensa, o núcleo familiar tem que proteger, tem que estar atento, né, a essas crianças e adolescentes para que realmente os direitos delas possam ser garantidos. Tá bom? Muito obrigado, né, pela vocês terem me ouvido. Espero ter contribuído, né, com a minha fala e estou aqui também à disposição para futuramente, né, poder estar também dando um retorno, um feedback, caso tenha alguma dúvida, enfim. Muito obrigada. Obrigada, Ana, muito obrigada, excelente colocação, trouxe muito do esclarecimento, da vivência que você tem enquanto conselheira, em questão como pedagoga também, enfim, isso é muito interessante, nos esclarece muitos pontos, inclusive eu quero reforçar aqui, fala que tanto você quanto Fatinha colocaram que o perigo ele pode estar mais próximo do que se imagina, que as pessoas possam ter atenção, porque as aparências enganam, e que possamos também, como colocaram aqui, ouvir as nossas crianças, dar atenção ao seu comportamento, como ela é normalmente, e se ela apresentar algum sinal diferente, enfim, tem que estar muito atenta a todos os sinais. Acho que cabe a nós, adultos, não subestimar as nossas crianças. Inclusive, a campanha Faça Bonito fala muito sobre isso, que é preciso dar muita atenção às nossas crianças e adolescentes, orientar os nossos filhos e escutar o que elas têm a nos dizer. Porque tem uma tendência de sempre achar que é de menor importância o que elas, às vezes, nos trazem. Então, é bom que nós, quanto adultos, responsáveis que somos, que possamos dar mais ouvido às crianças e estar atento aos sinais. E aí eu repito, porque as aparências enganam, porque aquela pessoa que você menos espera pode estar aí cometendo alguma violação, alguma exploração à criança. Então, é bom que a gente tenha as crianças, né? Porque é bom que a gente tenha sempre muito atenção a isso. E também dar uma atenção a essa questão da desigualdade, uma atenção às crianças também, que estão aí desassistidas também. Isso é muito importante, como trouxe aqui a Fatinha, trouxe aqui a Ana Rosa. Então, muito obrigada mesmo aí. Muito obrigada também às pessoas que estão assistindo. Antes de passar para a Roxinha, só agradecer aqui a participação do conselheiro de saúde, Luiz Carlos Careca, a querida professora do Colégio Estadual Jardim Meriti, Cida Dávila, a querida psicóloga aí, a Jane Marangoni. Agradeço a Magali Sintra, a Aline Bezerra, agradecer a Maria de Fátima, Raquel Santos, Caio Bruno. Muito obrigada por estar aqui conosco participando, querida Alzira Travassos, companheira histórica de luta aqui também em São João de Meriti. Então, agora, minha queridíssima companheira de luta, de muitas lutas, está sempre aí na trincheira da questão da proteção dos direitos, né, da criança e do adolescente. Com você agora, queridíssima Roxinha. Depois a gente vai retornar com as demais participantes, inclusive respondendo algumas perguntas. Roxinha, fica à vontade. Eu estava pensando aqui na fala da Fatinha, quando ela fala do gestor público, né? O gestor público. A violação de direito vem daí, né? Nós temos um conselho tutelar dentro do nosso município, quando existem outras cidades também, mas principalmente o conselho tutelar de São João de Meriti, desestruturado por completo, tudo acabado, tudo, não tem água, não tem um lanche para o adolescente nem para a criança. Muitas das vezes a conselheira divide a quentinha dela com a mãe e aquela criança.
né? E a gente percebe que os nossos conselhos estão entregues para as assistências. Mas de que tipo de assistência que eles estão dando para os conselhos? Qual o tipo de trabalho desenvolvido pela cultura, pela assistência social, pela cultura? O que a cultura tem feito para melhorar a vida dessas crianças e desses adolescentes? Qual o programa de governo na área da cultura que nós temos? Onde está o governo estadual dentro do município, dos municípios da Baixada? Onde ele atua? Nós temos que pensar nesses direitos primeiro. Como que eu vou proteger uma criança se o Estado, que tem que dar a perfeita e tem autonomia para proteger, esse Estado é omisso? Difícil de falar isso. É muito penoso, porque eu conheço pessoas que gostariam que tudo acontecesse. Nós trabalhamos a questão de salvar vidas. Eu, na minha profissão como técnica de enfermagem, né? Eu, na enfermagem da maternidade, trabalhando, eu lutei por muitas vidas. Eu, minhas companheiras de trabalho, meus colegas que, inclusive, estão perdendo uma de cada dia, né? Como que a gente vai proteger a criança e o adolescente dessa fase agora do coronavírus, né? Do Covid-19, não é Covid-20 mesmo, né? É hoje que está acontecendo, é agora. Qual foi a casa que ficou preparada para a quarentena? Qual foi os pais que se prepararam para receber os seus filhos e ficar com eles diariamente, 24 horas? Onde que está o trabalho da assistência, da psicologia? Esse trabalho vai ter que aparecer. Porque o assistente social, ele tem uma amplitude muito grande no trabalho da saúde e do bem-estar social de cada um. As nossas psicólogas conselheiras, nossas assistentes sociais, coitadas, se desdobram. O município, quantos psicólogos tem para vencer a demanda que nós, do Conselho Tutelar, eu, quando era conselheira, e as nossas conselheiras que estão atuando hoje, elas encaminham para lá, para o psicólogo do município, que é o gestor municipal, que tem que ter isso aí. Aí a gente tem que apelar para a ONG fulano de tal, para a ONG fulano de tal. Hoje eu estive conversando com uma pessoa e disse para ele, enquanto a gente procurar alternativa, não obrigar o Estado, o governo municipal, federal, estadual, a cumprir a nossa Constituição Federal, a cumprir a nossa lei, a 8069 de 90, nós não vamos conseguir avançar. Porque o gestor público que está no governo federal, que está no governo estadual, que está no governo municipal, ele acha que nós somos empregados dele. E não é assim. Nós somos e devemos ser garantidores de direitos, mas somos cidadãos que pagamos nossos impostos, que pagamos nossas contribuições e que damos muito mais, principalmente nós, da sociedade civil organizada, que luta para que o governo fique assim, ó. Nós precisamos trabalhar a questão dessas mulheres. O Covid obrigou as mulheres em todas as áreas a ficar em casa. Essas mulheres que eram mantedoras de sua casa, que hoje está na fila da Caixa Econômica, porque o governo. E daí que ela está na fila? E daí, né, dessa forma? Não, gente, essas mulheres já sofriam agressões físicas em casa. A criança, por consequência das agressões da mãe, também sofre agressões, né? Ela, muitas das vezes, o companheiro, que nunca viveu com essa mulher, ele saía de manhã, chegava de noite, dormia na casa. Esse companheiro hoje, ele está o dia inteiro e à noite. O que nós estamos fazendo? O que vai ser feito dessas pessoas? Qual o trabalho psicológico que a gente tem que fazer? Qual a assistência que temos que dar para essas famílias? Não pensando agora, mas sim pós-corona.
Porque essas famílias, elas estão adoecendo neurologicamente. São famílias que não tinham estabilidade nenhuma e agora estão sem nada. São famílias que hoje você escuta a mãe comentar com a vizinha, comentar com o outro, numa fila, num lugar, que o filho não está acompanhando as aulas na escola porque o fulano não tem um celular. Mas ele pode ter um celular, mas se ele não tiver internet, ele também não pode acessar trabalho na escola. Como que o Estado paga os professores para trabalhar em casa e os professores trabalham para todos e chega para meia dúzia o que eles fazem? Nós temos que pensar nessa questão. Porque gato e cachorro hoje tem um celular. Não, senhora. Pode até ter um aparelho, gente, mas quem é que mantém aquilo ali? Tem que ter financeiro. Vai lá, Juliana. Tem que ter um financeiro, entendeu? Então, nós temos a gente tem a obrigação e honradez de dizer para os nossos gestores, já que eles estão lá recebendo por estar lá, porque nossos gestores são pagos e muito bem pagos, tá? E eles estão ali para que ele possa estar a serviço dessa população. O que está sendo feito para que a gente... O que está sendo estudado hoje para o futuro, para pós-corona? Porque a corona está aqui, a gente já sabe, já está acontecendo as coisas. Agora, pós-corona, quando acabar tudo isso, o que é que esse governante, né, essa pessoa que se titula eu sou o dono, eu sou o cara de pau, né? Para que ele se apresenta, ele, ela, seja lá quem for que está no governo. Nós temos uma defensoria pública que funciona. Quando a gente vai lá, eu, quanto conselheira, não tenho questionamento. Eu tenho uma promotoria que funcionou quando eu precisei, e até hoje funciona. Eu tenho um juizado que as juízas que eu passei por elas foram excelentes, mas eu tenho uma prefeitura que a caneta não vai para ele. Só a caneta deles. Porque a juiz manda chamar para conversar sobre o conselho tutelar, o prefeito manda qualquer lá que não sabe nem de nada para responder. O senhor é procurador, está procurando quem? Porque chega lá e ele não tem... Eu não posso, excelência, falar. Eu não respondo pelo prefeito. E para que ele foi lá? O que ele foi fazer lá, então? Se ele foi mal mandado para ir lá, vai lá, enrola um pouquinho, enche a linguiça lá e depois... Isso aí é a realidade do município de São João. Eu estou falando de São João. Isso aí não quer dizer que não seja igual em outros estados, no estado ou no Brasil inteiro. Nossas mulheres, nós trouxemos a Delegacia da Mulher para o São João do município. Nós, sociedade civil organizada, nós trouxemos, eu estava lá. E aí, a Delegacia da Mulher precisa que o Estado equipe, que o Estado dê condição de trabalho. A Delegacia da Mulher, a Delegacia do Homem, que atende o adolescente lá embaixo, que nós precisamos levar. Essas pessoas trabalham com material arcaico, igual o Conselho Tutelar, que um dia tem papel, no outro dia não tem tônio, no outro dia a máquina não imprime. O que é isso? Nós estamos falando de que garantia, de que direito? Se é garantido o direito, já começa errado dentro do próprio Conselho, do Conselho da Mulher, do Conselho de Saúde. Que saúde que a nossa mulher tem, vai buscar onde? Faz um preventivo, faz um exame de sangue. Quando que ela vai receber o status? Nós precisamos trabalhar essa questão. Quanto sociedade civil organizada que somos, tá? Quanto eu, roxinha, cidadã, que tenho que cobrar, porque eu não gosto de meias palavras. Eu, quando tenho que pedir, eu peço. Agora, quando eu preciso exigir, eu sei onde eu vou. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que olhar o Covid hoje como um colírio, né? Para abrir os olhos de muita gente. Um colírio que cega, que mata, mas que pode abrir uma exceção aí para que a gente possa direcionar os nossos trabalhos futuros
para salvar a vida dessas mulheres que sofrem agressões, que são martirizadas porque tem uma religião, tem outra. Essas crianças que acompanham os pais das religiões porque eles são crucificados na escola. Essas crianças que hoje, ano que vem, a quem sobrar, quem ficar vivo até o ano que vem, desses adolescentes e dessas crianças e desses pais, vai sofrer muito. A pobreza está extremamente nítida. Eu distribuí cesta básica. Eu tive companheiras minhas, pessoas que não pediam autorização para dizer o nome, mas que pensam um São João muito diferente, que pensam um São João de igualdade para todos, e que doaram o dinheiro para mim comprar as mercadorias e entregar as cestas. Sem tirar foto da cara daquele infeliz que está precisando, sem pedir o nome dele, com confiança na minha pessoa, que eu ia lá entregar, porque eu conheço sim onde está a pobreza. É uma coisa muito vergonhosa ver essas mães de família, essas pessoas, no geral, homens e mulheres, sofrendo numa fila para receber R$600, R$1.200, que fosse $400 mil ou $400, como deu o Trump, tá? Mas eles têm que se expor daquele jeito, eles têm que sofrer de manhã, na chuva, no sereno, dormir numa cadeirinha de praia. A covardia, nós não garantimos nada, gente. Nós precisamos trabalhar em fazer com que cumpra-se a Lei 8069, de 13 de julho de 90, que cumpra-se a Constituição Federal, que cumpra-se. Tudo bem que alguém quis rasgar o Estatuto da Criança, porque, com certeza, ele rasgou a infância dos filhos dele. Isso aí é notório, né? Eu não tive uma infância muito bonita, feliz, mas eu tive infância, morei num lugar miseravelmente pobre. Nasci na favela e não tenho vergonha de dizer. Entendeu? E tive todas essas dificuldades. Fui uma de pegar bolsinha de cesta básica, eu usei muita roupa usada dos outros, porque eu ia pedir nas portas também para usar, porque eu não tinha outra, entendeu? E isso nunca me envergonhou. O que me envergonha mais é eu ter líderes que foram colocados pelo povo, que ele deveria defender, que ele deveria garantir os direitos dessas pessoas, que ele é funcionário delas, e ele acha que ele é o cara de pau, que ele que manda, que ele que faz, ele é que... E quem tiver juízo que vai obedecer. Não é dessa forma, gente, que nós vamos garantir esses direitos. Vamos garantir, continuando na luta, Lelê, continuando na luta, Fatinha. Nós temos história. Nós não fazemos essa história, nem fazemos parte dessa história ruim que está aí. Nós temos histórias, nós temos causos para contar para os nossos netos, se vivos estivermos, para os nossos bisnetos, né? Nós temos pessoas que tiramos da lama, da pobreza, e que cresceram junto conosco. Nós temos essas pessoas vivas que podem dar seu depoimento. Nós temos as crianças assistidas pelo Conselho Tutelar, com as suas famílias. Nós temos essas crianças e essas famílias que podem dizer, né, Ana? Que podem dizer que com todas as dificuldades que nós tínhamos para trabalhar, com equipamento ruim, com tudo ruim, salário atrasado, com tudo, nós nunca deixamos de assistir uma família dessa. Isso é a realidade. Nós nunca deixamos de assistir. Outra coisa, conselheiro tutelar não é só da infância, da criança e do adolescente, não. Conselheiro tutelar é conselheiro da família da criança. A conselheira ou conselheiro tutelar, ele precisa ter o olhar para a família. Eu tenho um olhar diretamente para aquela mãe que chega chorando me pedindo ajuda. Se eu não curar as feridas dela logo, não botar alguma coisa ali para estancar,
aquele sangramento cardíaco que ter ela está passando naquele momento, eu não vou conseguir ajudar o filho a eliminar ela. Nós precisamos ter um trabalho continuado, humanitário, com os nossos líderes, com os nossos líderes das comunidades, com os nossos líderes do governo. O governo precisa se acordar e perceber que ele pode perder muito mais do que para lá do Covid. Ele pode perder. Um abraço, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, companheira Roxinha. Muito obrigada, sua linda. Muito obrigada por toda a sua luta e dedicação aqui à nossa cidade de Meriti, mas mais ainda essa luta, né, de proteção aí ao direito das crianças e adolescentes. Eu vou colocar aqui algumas coisas, a Fatinha colocou aqui em box, que é importante estar colocando, que é o Disque 100, qualquer caso, suspeita de violação, qualquer pessoa pode ligar lá e fazer denúncia, tá? Disque 100, e a pessoa se mantém no anonimato, caso deseje. Então, Disque 100, Disque Direitos Humanos, tá? Denuncie violações. O Disque Denúncia, que também eu vou botar aqui depois com calma, aqui embaixo está me passando, mas que é o 2253-1177. 2253-1177. Aproveito também denunciar aí casos também de violação aos direitos das mulheres, violência doméstica, né, que também afeta toda a família, enfim, Disque 180, basta de violência. A vida das mulheres importa, assim como nossas crianças e adolescentes. Então, agora vamos para o segundo bloco aqui, e surgiram algumas perguntas direcionadas à Ana, à Rosa, mas que também a Roxinha e a Fatinha. Vou colocar aqui as perguntas, vocês se organizem aí para estar respondendo essas questões, enfim. A querida Jennifer Campos de Mesquita, ela colocou o seguinte, sobre as EADs, né, que é o ensino à distância, enfim. As crianças que não têm acesso estão ficando prejudicadas por falta de conteúdo. E as crianças que têm acesso à internet estão ficando estressadas com conteúdos que estão sendo dados sem um apoio real dos professores. Qual é a opinião de vocês sobre isso? O professor Marrone Alves, de Duque de Caxias, colocou assim, gostaria que fosse comentado a questão da alienação parental e também nesses tempos de pandemia. Como fica a vida das crianças que têm a guarda compartilhada? O Pedro Rodrigues, do Conselho de Juventude aqui de São João de Meriti, coloca, é importante, Ana Rosa, você esclarecer como que está funcionando a dinâmica do Conselho Tutelar aqui em São João de Meriti nessa quarentena. Também colocou aqui o seguinte, o Luiz Carlos Careca, né? Ele coloca da importância, né, de melhorar a estrutura dos equipamentos, investir mais, né, no atendimento, mas também gostaria de saber, Ana Rosa, se os novos conselheiros e conselheiras tutelares tiveram, depois da posse, o curso de qualificação, né, um curso que é permanente 3 meses, se por conta da pandemia isso atrapalhou o planejamento, a execução, enfim. Para fechar aqui as perguntas, o hall de perguntas, o companheiro Marcos Paulo, do Conselho de Cultura aqui de São João de Meriti, pergunta quais são os caminhos legais para cobrar ou responsabilizar as autoridades no combate à pedofilia e à garantia de direitos das crianças e adolescentes. Quais são os caminhos, tá? E aí eu vou, então, abrir a vocês para que possam fazer as considerações e também estar respondendo as questões colocadas pelas pessoas. Coloco também aqui, antes de abrir para vocês, né, a frase da Fatinha também, não fale de mim sem mim, faça por mim comigo. Façamos aí bonito, ouça as nossas crianças, estejamos muito atentos aos sinais, que isso tem que ficar sempre muito claro, né? Então, fiquem à vontade, minhas queridas. Começa pela Fatinha, depois a Ana, Rotinha, e a gente depois faz o nosso encerramento, tá? Fatinha. Tá bom. Eu queria, assim, falar, assim, deixar, porque, assim, o tempo da criança, o tempo do direito, não é o tempo da criança. Tem muitas violações que muitas coisas não pode esperar, né? Então, assim como quem tem fome tem pressa, mas quem tem pressa tem fome. Então, assim, o tempo da criança, do direito, não é todo da criança. Então,
tem coisas que não pode esperar, e os equipamentos, né? A gente não pode esperar os equipamentos, é um ser humano. Então, a gente tem que criar substitutivo, pessoas, estrutura para dar atendimento. Os hospitais não fecharam, tem o atendimento à criança que sofre abuso, eu esqueci o nome da sigla agora, um departamento só para isso, que é da Justiça, do Souza Guiar, né, o que está funcionando. Você fala o local que está funcionando, uma pergunta, onde é que leva as crianças se tiver essa violação? E ele falou alienação parental, são duas coisas que ele perguntou. Alienação parental é uma coisa e guarda compartilhada é outra. Se ele está falando alienação parental de um caso, porque a alienação parental é uma situação, ou se esse caso dessa criança já está judicializado. Porque se já está judicializado, você já tem lei normativa de escuta dessa criança. E o CONANDA tem a resolução 69, que prevalece ao que a criança fala, né, do respeito à opinião da criança. Então, ele tem, eu não sei, por exemplo, quando ele fala guarda compartilhada, essa guarda compartilhada, ela já está judicializada ou está informal? Porque se for, você tem que ir para o mecanismo legal, que é o Conselho Tutelar, que é o sistema de garantia, que né, o sistema judiciário. Você não sabe como é que está a situação. Então, ele precisaria ver, né, a pessoa, a Tiana pode falar melhor, de como é a situação, o que é, né? Porque são duas coisas ali. Alienação parental é uma coisa, né? E guarda compartilhada é outra coisa. É a mesma criança que está sofrendo as duas coisas? São detalhes que a gente, né, não pode falar uma coisa sem saber especificar. E uma coisa que a gente queria falar, da questão da internet, né, dessa questão do EAD, o governo, ele dá Wi-Fi grátis? Ele dá grátis? É uma política pública, o Wi-Fi, como a gente viaja lá para a Europa ou vai para a Zona Sul, em muitas ruas o Wi-Fi é grátis. Quando a gente entra numa loja, né, no shopping, está lá grátis. Isso acontece nas favelas? Não. Então, por que ele tem que exigir um instrumental que ele não oferece? Como é que ele tem que exigir que o pai, a mãe, que não recebeu, está desempregado, que não recebeu ajuda emergencial, pague um produto para ter o direito que ele não deu? Então, assim, é para a gente poder pensar nisso, entendeu? Como é que exige, né, que a criança tenha, né, e sem ele mesmo dar a parte dele? Ele ofereceu a rede, todo mundo está consolidado, abre a internet, já vem. Não! Lá onde eu trabalho, na Jardim Gramacho, não tem internet. Num barraco onde mora nos lixões. Mas tem criança lá que está fazendo o ensino médio. Tem criança lá que não ganhou nada do governo. Né? Tem criança lá, tem crianças que não tem Bolsa Família, aquela parte que eu falei, que não estão na escola, que não estão na creche, e que não ganhou R$100, nem R$50, nem nada. Então, assim, tem que, né, pontuar de onde eu estou falando, né? Para quem eu estou falando. E uma coisa que eu queria falar, pessoal, para a gente, né, para todo mundo que está ouvindo, é que se os governos, né, o SEDCA já enviou lá na minha presidência, a gente, né, tem uma gestão, estava uma gestão paritária, mas na minha fala, eu fui na LERJ e solicitei um projeto de lei para que, se os municípios não dessem a prioridade à criança e adolescente, no orçamento público, ele não ganharia mais nenhuma verba, entendeu? Os deputados, que caro, como assim? Que vai perder a mamata de estar nos municípios, né? Porque isso deveria ser um projeto de lei. Se tivesse um projeto de lei, olha, como é que está o termômetro da tua cidade? Tem muita violação? Como é que estão os equipamentos do Conselho Tutelar? Como é que estão as escolas? Então, enquanto você não arrumar a casa, mas o que acontece? Eles não arrumam a casa, mandam projetos para o governo federal e ainda ganham mais. Quer dizer, a violação é da violação. E uma coisa que eu queria assim, estar pautando é a questão da que a gente fala da rede, né? A rede, ela só se o fio dela, falando numa imagem, né, o tecido dela, a teia dela estiver forte. Se as teias não estiver forte, a criança cai da rede. Não adianta. Se você botar a criança numa rede furada, a criança se machuca muito mais antes de entrar nessa rede. Porque você tem um mecanismo de governo de 4 em 4 anos que muda,
E essa criança começa, muitas vezes, no ventre da mãe e termina sem ser acolhida, sem ser garantido seu direito até seus 18 anos. Era isso, né, que a gente vai terminar, já posso dar tchau? Como é que é? Fala para mim, ou depois. No final, tem um minutinho para se despedir. A gente vai agora só as considerações finais, responder as perguntas, aí depois vocês retomam e aí se despede com mais tranquilidade. Antes de passar, então, para a Ana Rosa e para a Roxinha, de aproveitar, então, mais duas perguntas que surgiram aqui para a gente fechar de vez. E a Lúcia, a mãe Lúcia de Oxum, de Éden, ela quer saber se o Conselho tem feito rondas, enfim, nesse período de pandemia, pois tem visto muitas crianças em vários lugares, inclusive em bares, sem ter nenhuma proteção, nem sequer de máscaras, né? Ou se só mesmo para denúncia, enfim, para orientar. A Liane de Jesus coloca que o trabalho de rede é fundamental para o atendimento e cuidado das crianças e adolescentes. Uma pena que os equipamentos têm pouco investimento dos governos. Fica se perguntando o que São João de Meriti tem feito em relação à estruturação dos equipamentos de atendimento à família, né? Como é que está isso? Toda a rede de atendimento. A gente tem algumas críticas, mas no final, nas considerações, a gente coloca, mas a gente se atém agora às nossas perguntas aí. Ana Rosa, querida, fique à vontade. Né, a pergunta do companheiro Pedro aí, Pedro Rodrigues, já vou até esclarecer em relação ao Conselho Tutelar, qual é o nosso trabalho nesse momento da pandemia. É importante esclarecer isso para a sociedade civil, para que todos estejam cientes. No município de São João de Meriti, nós estamos trabalhando com horário reduzido, mediante um decreto do prefeito, um decreto 6335, que fala sobre horário reduzido de trabalho dos servidores públicos, de 11 às 15 horas. Então, nós estamos atendendo, sim, o Conselho Tutelar está aberto de 11 às 15 horas, de segunda a sexta, a sede está aberta. Tanto o Conselho do Centro de São João, a qual eu atendo lá, como o Conselho de Vilar dos Teles. Final de semana, continua a mesma jornada de teletrabalho, a gente atende sobre aviso, né? Aos finais de semana continua a mesma coisa, tá? E nós estamos atendendo os casos de emergência, casos emergenciais, utilizando, foi uma briga, inclusive, com o governo, para poder ter, no mínimo, para que a gente atendesse com os equipamentos, com as EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, para que a gente possa garantir algum direito, a gente precisa ter o direito, nosso direito, né? Quanto conselheiro, garantido. E até mesmo para quando chega uma criança, um adolescente no conselho, a gente precisa higienizar as mãos, ter uma máscara descartável, a gipana a gente utiliza, e aí a gente, nessa luta, né, que é grande, a gente sabe que não é fácil, mas isso foi dado do que é de direito. Então, estamos fazendo esses atendimentos. Então, o conselho está aberto, segunda a sexta, de 11 às 15 horas, segunda a sexta-feira, tá? Nesse período da pandemia, para poder já responder a pergunta do Pedro e aproveitar e esclarecer para todos. Uma outra questão também que eu acho que é pertinente aqui a pergunta foi do Luiz Carlos Careca, né? Ele perguntou sobre a capacitação de 3 em 3 meses. Eu acredito que, Luiz Carlos, você está falando do curso de capacitação da CETERJ, porque quando nós entramos, a prefeitura deu a capacitação, a gente sabe que não é suficiente, é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, não é suficiente para que a gente possa atender, né? Fazer o atendimento às famílias, mas essa capacitação que eu acredito que você deve estar se referindo é a capacitação que a Associação dos Conselheiros Tutelados do Estado do Rio de Janeiro faz de 3 em 3 meses, geralmente é março, no meio do ano em junho, setembro, agosto, setembro e em dezembro. Geralmente é 4 vezes ao ano. E aí, em relação a essa capacitação, ela realmente tinha uma data agendada para março, porém não pôde ser feita, porque por conta do isolamento social, né, veio esse período de pandemia, passou para junho, foi reagendada para junho, e agora junho já foi reagendada para setembro. Eu conversando com o presidente da CETERJ, Rodrigo Ramalho, então ele me disse que será em setembro em São Pedro da Aldeia, terá essa capacitação, e que é realmente muito, eu pude vivenciar, pude ter experiências nessas capacitações,
e te dar realmente um aparato, um olhar diferenciado, contato com outros conselheiros de outros municípios, para que a gente possa atuar nesse sistema de garantia de direitos. Para finalizar, eu acho que ainda teve uma outra questão aí que eu acho que é pertinente, até quanto Conselho de Educação, né, como conselheira municipal de educação, uma questão que eu tenho batido, tenho falado, vou retomar isso em relação à questão das crianças e adolescentes que não têm tido, de fato, porque elas, por exemplo, muitas reclamações, a gente sabe, as crianças não têm acesso à internet, não é todas as famílias que têm, né, não são todas, não conseguem, não estão chegando material. A gente tem uma informação que ia chegar o material, inclusive a última deliberação, eu não pude estar presente na reunião do Conselho de Educação, se eu não me engano, foi 13 de maio, numa quarta-feira, foi o meu plantão no Conselho Tutelar, mas teve uma deliberação que, inclusive, falava sobre isso, sobre essa questão digital, todo esse processo, mas que chegariam às famílias esse material impresso, pelo menos para que as crianças pudessem, né, ter esse material, ter algum retorno da escola. A educação precisa garantir isso. Lembrando que é um direito fundamental, a educação é um direito fundamental, está lá no artigo 53 do Estatuto. Então, tem que garantir não só a matrícula, a gente sabe que é o acompanhamento dos pais responsáveis, porém, agora o Estado precisa garantir esse direito. Precisa falar aqui, né, a Roxinha já explanou isso muito bem, que o Estado, infelizmente, tem sido o primeiro violador, né? Uma vez que não garante isso, não está garantindo. O Conselho Tutelar, eu represento o Conselho Tutelar no Conselho de Educação, né? Nós estamos já, inclusive, nos posicionando com um documento para que a gente possa ter um retorno sobre isso e como isso vai se dar. Né? As crianças, não, em maioria, não têm recebido. Então, aí, falando do questionamento que foi colocado, eu só não me lembro quem se colocou aí, mas eu estou dando um retorno em relação a isso. Não está chegando, as famílias estão nos dando retorno, procurando ajuda, e as crianças que têm recebido, né, o conteúdo, que eu acredito que é a minoria, é claro que isso acaba acaba instigando, acaba cansando a criança, porque não é um hábito natural, né? Ela vai à escola, ela tem esse processo de estar na escola, de ter os amigos, de ter os profissionais da escola. Então, ela fazer isso dentro de casa, rotineiro, ainda com essa rotina, talvez isso realmente possa saturar essa criança. Eu acredito. Eu, inclusive, só vou fazer uma informação. Na terça-feira, eu fiz a escuta de 2 crianças, inclusive da minha família, são minhas sobrinhas. Uma tarefa do curso do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, uma das tarefas era escute as crianças, muito interessante. Eu estou finalizando o curso agora. E aí eu ouvi as minhas 2 sobrinhas que estão saindo agora da primeira infância, 7 anos de idade. E eu ouvi cada coisa, inclusive até postei esse vídeo no YouTube, para poder postar na tarefa, eu ouvi que me deu um olhar literalmente diferenciado do que tem sido o que a gente tem vivenciado. Mesmo sabendo que é um momento difícil, mas ouvir elas me emocionou bastante, me deu um olhar diferenciado, e foi muito gratificante ouvi-las e entender esse universo delas. É como a Fatinha estava falando, tem que ouvir elas, não tem jeito. As crianças precisam ser ouvidas, né? Então, mais ou menos esse entorno que eu estou fazendo aqui com a minha fala, em relação à educação, até por ser da área da educação, né? Sou pedagoga, e as demais perguntas, né? O Pedro já foi falado aí, como o conselho está funcionando, qualquer dúvida estou à disposição também, vou deixar meu contato para que quiserem fazer qualquer pergunta futuramente, ou quiser tirar alguma dúvida, e a pergunta também do Luiz Carlos sobre essas capacitações, tá certo? Então, espero poder também ter contribuído aí. Obrigada. Obrigada, Fatinha. Obrigada, Ana Rosa. Já quero dizer às pessoas também que, após a live, as nossas participantes, as perguntas feitas, elas vão depois, ou hoje, mais tarde, após a live, ou amanhã, com calma, estar respondendo depois nos comentários, as perguntas feitas, que às vezes não ficou muito bem entendida, ou de repente faltou alguma coisa, perguntar outra coisa, enfim. Fiquem à vontade, que elas são muito abertas a depois, pós-live, estar se colocando, tá? Roxinha, Ana Rosa e Fatinha. Então, agora, para minha queridíssima amiga Roxinha, que inclusive até a Denise perguntou aqui, para você, Roxinha, o que significa, né? Ser
qual é o papel de ser conselheira tutelar, né? Como é que é a atuação, a afetividade. E aí vamos partir, então, para a fala da minha querida Roxinha e as considerações finais. Depois a gente vai para todas se despedirem com calma. Roxinha, fica à vontade, amor. Ser conselheira tutelar. Eu acho que está no sangue, né? Se não tiver, você não faz um trabalho desse serviço. Porque ser conselheiro é você se envolver e abandonar o caso quando tem que abandonar, né? Passar a bola para a Ana Rosa, passar a bola para o outro, mas que é uma constante na nossa vida. Ser conselheira tutelar é olhar o outro como a si mesmo, né? Eu não gostaria de ser abusada sexualmente, né? Eu não gostaria que meus filhos nem meus netos fossem abusados. Então, eu tenho que partir para regaçar as mangas e defender essas crianças com os deles. Inclusive, defender elas de quem deveria defender. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer 100%. Isso a Ana sabe, outros conselheiros que já passaram sabem, mas que a gente precisa tentar fazer 99%. A gente precisa disso. A gente precisa pegar o caso, estudar o caso e dar solução a ele. Apontar uma solução para aquela mãe que chegou desesperada, que muitas das vezes é olhada como muito sem vergonha porque ela quer o homem que fez aquilo com a filha dela. Mas a gente não sabe o dilema de vida, qual é a situação dela dentro da casa. Muitas das vezes um homem é agressivo, um homem violentíssimo, um homem que é miliciano, um homem que é bandido, um homem que é policial, mas que é fantasiado de policial, e que ameaça essa mulher. Então, antes da gente dizer assim, mas essa mãe, a gente precisa ter um olhar, cada caso é um caso, e vir para casa, no final do dia, continuar o plantão de 24 horas, sabendo que fez um excelente dia, um excelente trabalho, que olhou para aquela mulher e aquela criança e aquele adolescente como se fosse seu, que isso é mais necessário. É como se fosse meu. Eu não posso imaginar minha neta, a Júlia, uma mulher imensa, mais de metro de coxa, com 15 anos, abusada pelo padrasto, por quem quer que seja, pelo pai. Então, eu tenho que tomar esse adolescente como meu ponto conselheira, defender e buscar caminhos e aberturas para encontrar solução para o problema que está instalado dentro da casa. Porque não é só o abuso. Não é só o abuso. Aquela mulher, ela também está abusada. A gente tem que ter um link direto. É onde a rede precisa, os equipamentos precisam funcionar. É onde a gente liga para a delegacia da mulher, fala com a delegada, que graças a Deus até hoje tem atendido a gente, e dizer para ela, essa mulher está indo aí, é o Conselho Tutelar que está mandando, ela está com o encaminhamento do Conselho, que não era nem necessário, mas muitas das vezes quem está na ponta atendendo não tem esse olhar. E é preciso ter esse olhar, de assistir, de olhar, de viver, se colocar no lugar do outro. Porque é o que nós precisamos, que falta na humanidade, se colocar no lugar do outro. Eu não tive faculdade de nada, mas vou dizer para você, dependendo de algumas pessoas que têm, eu não gostaria de ter. Porque o necessário, ele não sabe fazer. Você precisa sair do livro. Você precisa sair de dentro dos livros. Juiz, delegado, seja lá quem for. Precisa sair daquele livro e olhar para a vida real. Aonde a gente está lá na ponta, mostrando a cara, recebendo um adolescente que está drogado, usado, todos os lares, toda a família usuária, e a gente tem que conviver com isso, tem que buscar mecanismos para ajudar essa família com essa dificuldade, com esse equipamento arcaico que a gente encontra nos equipamentos. Quanto à resposta do pai que perguntou aí sobre a alienação, e quanto à questão da divisão
que partiram o filho no meio, né? Fica 15 dias bloqueado do filho do olho, fica 15 dias. Nós temos que trabalhar a questão da dupla personalidade. O filho, hoje, está vivendo Ai, gente, me lembra aí. A guarda compartilhada, ele é um filho com a mãe e ele é um filho com o pai. O pai faz a alienação parental. A sua mãe é que ela ensina. E por que a sua mãe fez isso? Você não gasta o seu dinheiro com a pessoa. É o seu dinheiro. A mãe... E caiu a roxa. Então, assim, queridas, a roxinha caiu, ela retorna, a rede faz parte do ao vivo. Eu peço, então, agora que as minhas queridas Ana Rosa e Patinha possam se despedir, né? Agradecer aqui a participação de vocês. Mas antes de eu finalizar, eu peço que vocês possam estar se despedindo. Ah, Roxinha voltou, ela fecha... Eu vou encerrar dizendo para vocês que esse caso do menino que perguntou sobre a alienação, sobre a guarda compartilhada, pode ser um caso só. Entendeu? Porque essa criança ela é dividida. Isso acontece. Os pais eles não têm esse respeito ao filho. Isso também é outra coisa que a gente precisa trabalhar. É o pai respeitar o direito daquela criança e a mãe. Porque eles estão violando o direito deles quando ficam insinuando coisas de um para o outro. Sim. E se tem processo, eu vou dar um telefone. Então, assim, caiu de novo. Fatinha, então vamos para as suas considerações finais, para agradecer, se despedir. Tá No bom. final, eu fecho a nossa live. Antes de me despedir, eu queria lembrar que a gente tem um contingente de adolescentes, de sujeitos de direito, dentro da unidade de internação, cumprindo medida socioeducativa, que está muito difícil também essa pandemia para as famílias cuidarem desses adolescentes. Então, nós temos mais de 730 adolescentes na unidade de internação, mais de 500 meninos nos criados, e eles precisam ser cuidados, ser vistos, ser olhados, ser ouvidos também. Eles estão com medo de medida, mas eles vão sair de lá e vão continuar a vida deles em condições de ser humano, em desenvolvimento. E outra coisa, assim, a gente tem que começar a ter um ponto de luz, né? A gente tem que começar, o ponto de luz após essa pandemia é fazer. Qual é o ponto de luz que a gente vê depois que tudo se acabar? Essa experiência não pode acabar assim. Então, assim, eu aposto na juventude, eu aposto nos adolescentes, eu aposto que ele tem que fazer. Né? A gente tem que... Essa formação, eu botei até o IUCA Brasil, é uma das experiências que a gente tem lá em Caxias, na Cheifa, são jovens falando com adolescentes, porque a linguagem, o tempo é deles, né? E eu me considero que eu levo o piano para eles tocarem, né? Às vezes eu fico um pouco de fora, porque eles têm que ser o sujeito dessa história. E a minha consideração final para todo mundo é que a gente cuide da semente para não perder a plantação. A semente está aí. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Ana Rosa? Considerações finais. Fazendo, né, uma menção a tudo que a gente se colocou aqui e até o que eu fiz uma reflexão nesse momento, quanto conselheira tutelar, quanto garantidora de direito, que luto por essa causa, sou militante dessa causa veemente. Penso que a cada dia um aprendizado muito grande, porque a cada família que a gente atende, a cada situação que a gente vivencia, é um aprendizado muito grande, e a gente muitas das vezes pensa que já viu de tudo e ainda não viu nada. Tem muito ainda que aprender, e vamos aprendendo. As minhas considerações finais fazem a todas as crianças e adolescentes, né, do nosso município, nosso país, né, não vou falar só do município, porque a gente abre para ir afora, né? A todas as crianças e adolescentes que precisam sim ter prioridade absoluta, precisa sim de ter seus direitos garantidos, começando já pelo nosso Estado, pela sociedade, pela família, como assim diz o estatuto fala primeiro da família, né? O dever é da família primeiro, depois do poder público, primeiro falar da família. Mas todos têm que garantir de fato de verdade.
Quando conselheira, estou aqui no município de São João, nessa briga, nessa luta, começando ainda, porque ainda estou nesse começo ainda, penso que tenho muito que aprender, mas estou aqui disposta, com muita garra mesmo para lutar, sabe? Com essa disposição da juventude, que me favorece nesse período, e daqui para frente também, porque eu penso que esse é o período de pandemia, mas vai ter o depois disso, e a gente vai ter muita coisa pela frente, muita coisa que nós vamos receber, né? Eu costumo dizer que hoje o Conselho, a gente não tem recebido a demanda que realmente é devido, que a gente sabe que tem, mas não porque não tem a demanda, porque não está chegando. E depois disso vai chegar e a gente precisa se preparar para isso, para o pós, tá? Já estou aqui me alertando em relação a isso. E agradecer, né? Eu acho que o agradecimento, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, estar aqui conscientizando, estar aqui falando, estar aqui debatendo, discutindo com pessoas aqui inteligentíssimas, que também são militantes dessa causa. Eu só tenho a agradecer, agradeço aí a companheira Fátima, já conheço pouco tempo, mas a conheço, né? Letícia Florencio também, já tivemos a oportunidade, né, de conversar, e nessa semana surgiu essa oportunidade de fazer essa live, né? Eu fico muito grata a isso, né, de poder participar. Roxinha, que não tem como não nos colocar aqui, como eu já falei, trabalhamos juntas no Conselho Tutelar, pude conhecer, né, o seu trabalho, sua dedicação, seus gritos, que chega mesmo, né, o que tiver que falar, vai falar, e defendendo, de fato, a causa da criança e do adolescente. Então, assim, muito obrigada, tá? Essas são as minhas considerações finais. Estou aqui à disposição. Posteriormente, se alguém quiser colocar qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Obrigada aí. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Patinha. Agora, as considerações da minha companheira de vida, ele meio pequenina, né? Sou, mas tudo bem, de vida. E que quero colocar aqui a frase da companheira Margarete Felipe, da Casa Cultura, que é claro que estudo é importante, Roxinha, mas você fez a faculdade da vida, sempre com muita sabedoria e experiência, atuando em nossa cidade, em prol das pessoas que aqui vivem, sobretudo as nossas crianças e adolescentes, porque nós temos, às vezes, muitos doutores que pouco colocam o seu conhecimento à disposição, a serviço de melhor qualidade da vida das pessoas. Então, você, minha querida, é uma grande vencedora, uma grande estudiosa pela experiência e a sua atuação, tá? Então, meus parabéns e coloca aí as suas considerações, minha querida. As minhas considerações finais. Primeiro, eu preciso passar o telefone da Vara da Infância para que esse pai que está com esse problema aí de alienação ou de guarda compartilhada possa estar ligando, eles estão atendendo. É 9680 49 273. 9680 49 273. Vara da Infância. Eles estão atendendo no WhatsApp, estão recebendo e-mails, eles vão passar o e-mail. Vai ouvir lá e vai passar. E quero dizer para vocês que a vida ensina muito a gente, mesmo, de verdade. A vida nos traz a sabedoria, o sabor delicioso e o amargo da fruta. A vida, quando ela vem em abundância, como a Bíblia nos diz, né? Que eu vim para que todos tenham vida e que as tenham em abundância, isso quer dizer que é todos iguais. Não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem nada, ninguém de cor diferente. Nós somos todos roxos, né? São todos roxinhas, né? Ou são todos patinhos, ou são todos Ana Rosa, ou todos Lelê. Então, a gente tem esse olhar, né? Quando nós pensamos em garantir direito de alguém, a gente já está vindo disso lá atrás, tentando fazer com que a socialização da humanidade seja plena e igualitária. Na luta que a gente tem no dia a dia, olhando a vida do nosso vizinho do lado, não é para fazer fofoca, é porque a doutora Zilda dizia assim, que do lado da nossa casa, ou em frente à nossa casa, tinha uma criança com fome, tinha uma criança sofrendo abuso,
Poderia ter uma mulher espancada e a gente nunca olha para quem mora na nossa frente nem do lado. E é necessário que a gente olhe um por outro, olha para o outro. É como nós, do movimento de mulheres, falamos. Uma puxa a outra, ninguém larga a mão de ninguém. E isso aí é uma coisa que nós temos que levar para a vida, que temos que ensinar aos nossos filhos, temos que ensinar aos nossos netos, temos que ensinar até para os doutores. Como é que é? Como é que foi, doutor? O senhor disse o quê mesmo? O senhor pode fazer o favor de repetir? Porque muitas das vezes diz uma coisa e quando não repete mais a mesma. Então, é necessário que nós, na minha vida, que eu passei 3 anos no Conselho Tutelar, Ana, tá? Foi 3 anos. E eu acho que vocês aprenderam comigo e eu com vocês. Com certeza. Eu aprendi muito com vocês. E eu sou uma pessoa original. Eu jamais seria uma escrava para ser vendida, porque ninguém ia querer me comprar. Eu tenho uma língua solta, eu sou toda tirada, eu digo desaforo, eu bato na mesa, eu grito. E eu jamais seria vendida, porque o cara não ia conseguir vender nunca. Quando o homem chegasse lá para me comprar, ia dizer, não, essa neguinha eu não quero, porque ela fala demais. E tem lugares ainda que eu chego dentro do governo, em outros espaços, que dizem, chegou aos jatos, ó, boca de sapo. Então, é para que a gente possa levar para a vida da gente a originalidade. Não vamos chegar à perfeição, porque nem Jesus, né? Porque, coitado, ainda teve que pagar pato de morrer por causa da gente. Mas não vamos chegar à perfeição, mas vamos ser melhor. Vamos ser pessoas melhores para o futuro. Um beijo, muito obrigado. Obrigada a todo o povo que está nos assistindo. Quero lembrar que eu falei muito do serviço social e que dia 15 de maio foi dia da assistente social. Tá? 15 de maio. Eu parabenizei alguns, mas não todos, né? E espero que seja melhor depois do Covid. Vamos nos encontrar, vamos nos abraçar, se a gente conseguir ultrapassar essa fase. Tá bom? Mas se eu não estiver mais aqui, abracem-se. Obrigadão, boa noite. Vai estar. Muito obrigada a todas vocês que se disponibilizaram a estar aqui, passando um pouco do conhecimento de vocês. Informação é poder. Então, acho que é muito importante que essas lives aconteçam, não só aqui na nossa página, mas em outras páginas, em outras redes, enfim, para que possamos levar informações, atendimentos, esclarecimento às pessoas, para que elas possam saber como fazer, onde fazer, e, inclusive, identificar, né, casos e comportamentos de violações. Isso que é o mais importante. Eu quero, antes de fechar e agradecer finalmente, dizer para as pessoas que elas podem ligar através do Disque 100 da denúncia, ele pode ligar por telefone fixo, celular, é uma ligação gratuita, funciona 24 horas por dia, até nos finais de semana, feriado, e a denúncia pode ser anônima. Também tem o aplicativo, app, né, Proteja Brasil, para instalar nos celulares, nos tablets, computadores, para poder também receber denúncias identificadas e anônimas. Também tem aí os telefones dos conselhos tutelares que existem. Eu já divulguei aqui na nossa live dos 2 conselhos, do Tutelar 1, Conselho Tutelar 2, aqui de São João de Meriti, mas cada cidade tem um telefone próprio. Também pode acionar as delegacias de polícias que seguem abertas 24 horas, enfim. Tem também o Disque 190, que também a ligação é gratuita, 24 horas, funciona até nos feriados, finais de semana, enfim. As pessoas precisam denunciar. Façamos bonito, que possamos aí denunciar qualquer pessoa. Se perceber uma situação de violação, um comportamento estranho, denuncie. E que nós possamos, no nosso ambiente doméstico, nossas casas, nossos lares, onde que estar atento aos sinais. Como falamos aqui no início, o perigo pode estar mais próximo do que a gente imagina. E pode vir de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma mãe, entendeu? Essa questão da violação é algo que a gente precisa ter muita sensibilidade e não se calar jamais. Em qualquer caso de violência, qualquer caso de violação de direitos humanos, cabe a nós, seres humanos,
se organizar, lutar e fazer o enfrentamento. E essas lives também é para poder incentivar a participação popular. Nós temos que questionar os gestores públicos e se organizar com qualidade, tensionar, utilizar os órgãos competentes, fiscalização, Ministério Público, Defensoria, para fazer valer os nossos direitos. Porque, infelizmente, em áreas periféricas, como Baixada Fluminense, São João de Meriti, Duque de Caxias, enfim, Baixada Fluminense como um todo, Belfor Roxo, a gente sabe que as políticas públicas são muito frágeis. E se não tiver organicidade, participação, a fragilidade ela é ainda maior. Então, que possamos nos organizar e difundir informações para que o nosso povo fique muito bem esclarecido e cobre os seus direitos. E os conselhos estão funcionando, horário reduzido, mas também através dos telefones é possível denunciar, porque são telefones 24 horas. Não se cale, não se... Hoje, nossa live foi sobre proteção aos direitos das crianças e adolescentes, mas nós teremos outras lives também que vamos discutir aqui o direito à cidade, justiça ambiental, a questão da fé em tempos de pandemia, a questão da dualidade, salvar vidas ou salvar a economia. Vamos trazer aqui alguns economistas para debater também, refletir sobre isso, para poder desfazer a falácia do presidente da República e reforçar a importância da ciência. Vamos discutir atividades da rede de solidariedade. Vamos trazer aqui, vamos convidar aí as mulheres rodadas para um show também aqui ao vivo na página, que são coisas também leves para a gente poder se fortalecer para o pós-pandemia. E eu espero que no pós-pandemia possamos estar bem com o nosso emocional, com o nosso mental, nosso físico, que possamos aí se cuidar nesse período. Se for sair, que vá de máscara, evite aglomeração nesse momento, porque eu quero todo mundo vivo, que possamos brigar para que os gestores públicos invistam cada vez mais nas vidas das pessoas, sobretudo as vidas das pessoas mais vulneráveis, que possamos acabar com essa história de morar num estado que mais mata pessoas pobres, pretas, pessoas periféricas, jovens. Nossas crianças e adolescentes querem viver, e para viver precisa de investimento. E a prevenção é a melhor maneira de garantir vida em abundância. Então, tenha aí uma excelente noite a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui e que possam aí depois, se quiser perguntas, fiquem à vontade nos comentários, que as nossas convidadas, com muito carinho e atenção, vão responder as outras dúvidas que possam surgir, tá? Mais uma vez, minhas lindas, muitíssimo obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui. Espero que, mesmo pós-pandemia, a gente possa estar debatendo outras temáticas aqui na live e no ao vivo, porque eu ainda quero ter a oportunidade, tenho fé, de abraçar muito as pessoas, beijar muito ainda e conversar pessoalmente. Está com muito calor humano. Grande beijo, um grande beijo a todas as pessoas. E se achou importante essa live aqui, que possam compartilhar com outras pessoas para poder se informar. Grande beijo e muito obrigada, gente.